Bom dia, amiguinhos! Bom dia, crianças! Hoje nós vamos conhecer a história de Estevão, o discípulo cheio de fé. Depois da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos e eles passaram a evangelizar e a falar sobre tudo aquilo que tinha acontecido. Muitas pessoas começaram a aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador e com isso a igreja foi crescendo mais e mais. O trabalho dos discípulos também aumentou e para ajudá-los com tanto serviço eles decidiram fazer uma eleição para escolher mais 7 ajudantes. Os escolhidos não poderiam ser qualquer pessoa. Eles deveriam ser pessoas de confiança, inteligentes, se comportar muito bem e tinham que ser cheios do Espírito Santo. Eles seriam responsáveis por cuidar das viúvas, das necessidades do templo, dos discípulos, para que assim os outros discípulos poderiam continuar pregando a palavra de Deus sem nenhuma preocupação. Quando eles escolheram os 7 ajudantes, os discípulos oraram por eles e os abençoaram. E um desses escolhidos foi um homem que se chamava Estevão. E ele era exatamente como os discípulos estavam procurando, porque ele tinha muita fé e ele era muito usado por Deus. Crianças, depois de ser escolhido e ter a oportunidade de ajudar os discípulos, Estevão passou por uma situação muito difícil, porque o mal não queria que ele servisse a Deus e usou algumas pessoas para tentar prejudicá-lo. Alguns religiosos começaram a discutir com Estevão. E sabem por quê, turminha? Porque aqueles homens queriam um motivo para acusar Estevão. Mas como eles não tinham, pagaram algumas pessoas para mentir e falar mal de Estevão. As mentiras foram tantas a ponto de Estevão ser levado para o tribunal e ser julgado. Mas ele se manteve fiel a Deus e não teve medo. Mesmo ali, continuou falando de Jesus com muita fé. Amiguinhos, os religiosos ficaram com muito ódio, mas muito ódio mesmo, e levaram Estevão para fora da cidade e começaram a jogar muitas pedras nele. Estevão naquele momento não fez nada. Ele podia ter reagido, mas ele não fez isso. Mas sabe o que ele fez, crianças? Naquele momento ele se ajoelhou e pediu a Deus para perdoar aquelas pessoas. E pediu a Deus que recebesse a alma deles no céu. Estevão mostrou que realmente ele era um servo de Deus. E existem muitos servos de Deus que são como Estevão, cheios de fé, amam a Deus acima de tudo e mesmo nos momentos difíceis eles não desistem, mas sim continuam fiéis. Amiguinhos, devemos sempre dar bons exemplos e não ter medo de falar de Jesus para as pessoas. Estevão se comportou como um bom evangelista, pois pregava sobre o amor de Deus e sem ter medo do que poderia acontecer. Então, amiguinhos, hoje nós conhecemos a história de Estevão e agora nós vamos conversar para ver o que vocês entenderam sobre essa história, tá bom? Então vamos lá, crianças!